quero ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração ainda hoje, durante o nosso devocional. E Deus conseguiu aí colocar a mensagem aí. Pode colocar aí a primeira página. Coloque para nós Filipenses capítulo 4, versos de 4 a 7. Eu quero te convidar a se colocar de pé, por favor, em nome de Jesus. Quero aqui, parabenizar o pastor Elias, fez aniversário essa semana, completou mais um aninho de vida, 21. Que Deus abençoe o servo do Senhor. Me perdoe se eu esquecer, mas no final a gente vai estar orando por você. Eu sempre esqueço, os irmãos puxam minha orelha aqui. Pastor, você esqueceu de orar por fulano. Domingo retrasado, vieram aqui falar comigo, pastor, não esquece da irmã Cicano. Foi você, me lembrem. Eu esqueci, a pessoa também não me lembrou e nós não oramos. Mas vocês me perdoem, estou ficando idoso. Idoso tem prioridade, Filipenses capítulo 4, versos de número 4 a 7. Eu vou ler com vocês aqui. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Ore comigo, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos em Tua presença mais uma vez. Nesse momento, Senhor, agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor há de fazer. Senhor, nesse momento, ó Pai querido, nós oramos pedindo ao Espírito Santo que ilumine outra vez as nossas mentes, os nossos corações, traz luz ao nosso entendimento, revela-nos, Senhor, a Tua vontade, a Tua palavra, fale conosco outra vez. Senhor, tenha misericórdia de mim, usa-me, Senhor, para o Teu louvor, para a Tua glória, e que todo pensamento esteja cativo a obedecer a Tua palavra, que a Tua palavra não volte vazia, Senhor, sem antes cumprir o propósito para o qual ela foi enviada nessa noite. Abençoe aqui no templo, abençoe os nossos irmãos que estão em casa, aqueles que estão, ó Deus, que ouvirão essa pregação posteriormente, em todo o tempo, ó Pai, que o Senhor abençoe, ó Deus, a Tua igreja na face da terra, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Confiança e paz nos dias atuais. Confiança. Paulo está escrevendo aos Filipenses e ele diz para os nossos irmãos que eles devem ter paz. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Não estejais ansiosos ou inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus. Querido, quando nós perdemos a confiança, a gente fica muito agitado, a gente fica muito inquieto, existe uma perturbação, existe até certo ponto uma normalidade, às vezes é aceitável um pouco de preocupação, mas nós não podemos ficar o tempo todo inquieto, sabe, de maneira em que a gente perca a paz. Já diziam as pessoas aquele ditado antigo, saúde e paz, o resto a gente corre atrás, uma filosofia. Saúde e paz, o resto a gente corre atrás. O crente precisa ter saúde espiritual, ter paz, e o resto Deus faz.
né? A gente precisa correr atrás, porque o resto Deus faz. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Então, se você tiver saúde espiritual, você vai ter paz. E o resto Deus faz. E você confia. Então, o tema dessa mensagem é confiança e paz nos dias atuais. A confiança substitui a dúvida e a paz substitui a preocupação. A confiança substitui a dúvida. Porque como que você vai confiar numa coisa que você duvida? Será que Deus existe? Será que Ele cuida de mim? Olha o que eu estou vivendo, olha o que eu estou passando. Se você tem confiança, você não vai ter dúvida de que Deus está contigo. Nós cantamos aqui a última canção, se eu passar pelo fogo, não me queimarei, não, né? A Steph canta bem melhor do que eu. Então, se você não confiar, você vai viver sob uma dúvida tremenda. A confiança substitui a dúvida. E a paz substitui o quê? A preocupação. Quantas das vezes você não consegue sequer servir a Deus como você deseja tanto, porque você não tem paz. Os tempos atuais exigem confiança especial. Os tempos atuais, os nossos dias, exigem uma confiança especial. Porque falar que confia em Deus, todo mundo acredita, todo mundo confia, todo mundo canta uma canção como essa. Todo mundo gosta daquela canção, né, do Abacuque. Ainda que a figueira não floresça. Os tempos atuais exigem uma confiança especial. Todo cristão afirma confiar no Senhor, mas a verdade é que muitos dos filhos de Deus não estão preparados para enfrentar tempestades que se aproximam rapidamente, a menos que nos apropriemos de uma confiança especial e inabalável no Senhor. Poucos cristãos sobreviverão aos tempos difíceis que virão. Falar em confiança, mas poucos cristãos, querido, tenha certeza disso, não sobreviverão os tempos difíceis que virão. Porque a gente se alegra muito, porque a gente fala muito de bênção e de vitória, mas nem todo mundo está preparado para os dias difíceis. Quem são esses cristãos que não estão preparados para aguentar a tempestade? Me acompanha, por favor. Quem são esses cristãos que não estão preparados para aguentar a tempestade? São aqueles que não cultivaram uma vida consistente e diária de oração com o Senhor. Existem cristãos de todos os tipos. Não, todo mundo é cristão. A gente diz aí que a gente vive no mundo cristão. O Brasil é um país cristão. Mas quem são os cristãos que não vão aguentar a tempestade? São aqueles, queridos, que não cultivaram uma vida diária de oração com o Senhor. Quando as guerras destruidoras irromperem, a anarquia governar as ruas, o caos se instalar, o desemprego infestar o mundo, a incerteza vier como uma nuvem sobre a humanidade, multidões de cristãos ficarão perdidos, incapazes de aguentar tudo isso. Aniquilados pelo medo, pelo terror e desespero, perderão o hino da vitória. Muitos cristãos, queridos, ficarão espiritualmente e fisicamente falidos, sem uma gota de confiança no Senhor. De uma hora para outra, perderão a esperança e se afundarão no sofrimento e na angústia. Muitos entram em desespero. Quando as coisas começam a ficar difíceis, queridos, você começa a ver os cristãos sumirem da igreja. Mas a Bíblia diz que isso é só o princípio das dores. As pessoas gostam muito de dizer, né? O melhor de Deus ainda está por vir, é verdade.
mas para os cristãos verdadeiros. Porque para os cristãos que não são verdadeiros, as coisas só vão piorar. E a gente precisa entender isso, que Deus está querendo dizer. Repetidamente, os crentes da nossa igreja, e a gente pode falar isso com muita propriedade aqui na nossa igreja, e até de outras igrejas também, eu conheço muitos pastores sinceros, tenho ouvido os pastores suplicando que separem um tempo todos os dias para se encontrarem com o Senhor em oração secreta. A gente sempre fala isso aqui na igreja, sempre fala isso no discipulado, a gente sempre fala no grupo familiar. Como está o seu TSD? Como está o seu tempo sozinho com Deus? Você tira tempo com Deus? Como que você é um cristão que não fala secretamente com teu Pai que está no céu? O nosso Senhor falou: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala no secreto com o teu Pai. Aqui na igreja, ninguém vai poder dizer: eu não sabia que isso funcionava. Eu não sabia, nunca o meu pastor falou para mim orar em secreto com Deus. Porque aqui é repetidamente. Talvez eu seja até chato. O pastor toda vez fala a mesma coisa. Todo discipulado faz a mesma pergunta. Você está orando? Como que está o seu tempo sozinho com Deus? Porque, querido, os dias são maus. E se você não tiver um tempo secreto com Deus, se você não aprender a derramar o seu coração para o Senhor no lugar secreto da oração, você não vai suportar. Só os que aprendem a derramar o coração para o Senhor no lugar secreto de oração serão recompensados com uma fé santa e confiante. Acredite, a comunhão gera confiança. Se você não tiver comunhão com Deus, você não vai confiar nele. Você não confia numa pessoa que você não conhece. Isso acontece na nossa vida. Alguém chega para você e fala: não, pode confiar, mas você não conhece nele, como é que você vai confiar? Se você não se relaciona com ele, você não tem nenhum nível de intimidade com uma pessoa que pede que você confie nela. Acredita nisso, querido. A comunhão gera confiança. E a gente está falando de comunhão com Deus, porque a gente está falando de batalha espiritual, a gente está falando de guerra, a gente está falando de uma vida, de alguém que vai ser provado, de uma vida que vai ser sacudida pelos problemas, e aí você diz que confia em Deus, mas na hora que a coisa ficar feia, na hora que o negócio apertar, é que você tem que mostrar que confia em Deus. Mas só confia no Senhor. Só derramando junto a Deus os nossos medos e preocupações, poderemos nos levantar com o seu descanso e certeza. Olha o que o salmista diz: confiai nele em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração. O confiar e o derramar são inseparáveis. Se você confia numa pessoa, você abre a sua vida para ela. Se você confia numa pessoa, você confessa para ela suas fraquezas. Se você confia numa pessoa, você se abre, você baixa a guarda. Você não se esconde, você fala: olha, eu vou te falar porque eu confio em você. A confiança, querido, ela gera isso. Isso é através de um relacionamento. O salmista diz: confiai nele em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração. Se você chegar para Deus todos os dias e contar para ele os seus problemas, e contar para ele a sua fraqueza, e contar para ele aquilo que você está sentindo de verdade, ele vai te ouvir. E você vai crescer no Senhor. Então, confiar e derramar o coração diante de Deus são coisas inseparáveis. Assistir pregações fortes, hoje é muito comum. Estudos bíblicos, adorar, louvar a casa do Senhor, todas essas atividades são recomendáveis, são boas, são eficazes. Ah, pastor, eu ouço louvor o dia todo.
Olha, eu ouço pregação o dia todo, amém, glória a Deus, mas nenhuma lhe supre com a força que você necessita para ficar firme nos tempos difíceis. Nada disso vai substituir. Nada vai fazer crescer a sua confiança em Deus, mais do que a sua oração secreta com Ele. Você pode ouvir pregação, você pode ouvir sermão, você pode fazer estudos bíblicos, mas se você não orar a Deus em secreto e derramar o seu coração, você não vai muito longe. Não vai substituir, querido. Porque você vai lá na universidade, tem curso de teologia lá, tem bacharel em teologia, tem mestre em divindade, mas eles não oram em secreto com Deus. A grande maioria não se relacionam com Deus. É bom ler a Bíblia, é bom estudar. Eu falo muito de escola dominical, a gente fala muito de discipulado. Vem para a igreja, vem para a consagração, vem. Isso é bom, isso é importante. Mas e o seu secreto? Você confia em Deus? Você ora a Deus em secreto? Você derrama o seu coração para Deus? É disso que a gente está falando. Isso não vai, nada vai substituir isso. O que vai te gerar mais confiança em Deus é o seu lugar secreto com Ele. É o seu tempo de intimidade com Deus. Você precisa ter um lugar onde possa ir para se encontrar com o Senhor. Todos os dias. Não pode haver um problema que você não leve a Ele. Tem coisa que você ainda não contou para Deus. Pastor, mas Deus já sabe, mas Ele quer te ouvir. Ele sabia onde Adão estava, mas Ele perguntou a Adão onde você está. Sabia de tudo, querido. Mas Ele quer que você confesse. Nenhuma carga que você deixe de colocar sobre Ele. A Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas dores. Ele já levou sobre si. Mas você tem que ir lá e dizer, Senhor, está aqui, olha, eu não aguento mais carregar isso. Está pesado. Me ajuda, me dá força. Você não pode sair da presença de Deus enquanto não ficar seguro, apoiado em seus braços eternos. A gente sempre fala, você está orando? Ah, pastor, não estou orando não. Então ninguém vai poder te ajudar. Ninguém, querido, vai poder te ajudar. Se você não falar com Deus, se o Senhor não edificar a casa, não adianta a gente trabalhar de dia, de noite. Se o Senhor não guardar a cidade, não adianta a gente contratar o melhor exército, porque é o Senhor que é o nosso guarda, é Ele que é o nosso escudo, a nossa fortaleza. Se você não está derramando o coração diante de Deus em seu lugar secreto de oração, você será atacado 2 vezes pelo medo. Você será atacado 2 vezes pelo terror quando as coisas realmente ficarem difíceis. Fala, pastor, mas que coisa. Você acordará tarde demais para compreender que está entre as virgens loucas, as tolas, sabe, com pavios enfeitados, vai à igreja, participa de tudo, mas sem óleo para fazer arder a chama. Sabe, o óleo fala do Espírito Santo. E isso, querido, ninguém pode te dar. É só Deus. Quem crê, pede. Se você não entender isso, se você não abrir seu coração, se você não orar, se você não derramar diante de Deus, se você não ir lá no secreto, intimidade com Deus, você vai ser atacado, você vai ficar apavorado. Quando o inimigo vier sobre ti, tu vai correr atrás de um irmão para orar por você. Tu vai correr atrás de alguém para botar a mão na tua cabeça. Tu vai ficar com medo. Tu vai ver a macumba, vai atravessar a rua. Você tem medo do diabo. Tem gente que vai para a igreja com medo do diabo. Não é porque tem intimidade, não é vontade de estar com Deus, não, mano. Tem muitas pessoas que não vão para a igreja porque amam a Deus, é porque eles têm medo do diabo. Eu não sei se você está aqui por causa de Deus, ou se você está aqui porque alguém falou, olha, vai buscar porque o negócio está ficando feio aí, olha. A vizinha botou um negócio aí no seu terreno, jogou um negócio, aí, e meu Deus, aí vou orar. Ah, então se ninguém tivesse feito a ameaça, você estava lá, né, bagunçando. É disso que eu estou dizendo. Se você não ama Deus para conversar com Ele todos os dias, você vai ter medo do diabo.
A Bíblia não mandou a gente ter medo do diabo. A última pessoa que a gente vai ter que ter medo é do diabo. A Bíblia mandou a gente resistir a ele, pisar na cabeça dele, expulsar ele. Ele não tem poder sobre as nossas vidas. Os tempos atuais pedem mais do que uma confiança comum em Deus. Requerem uma confiança especial para tempos especiais. Todo cristão tem uma confiança comum no Senhor. Todos nós sustemos isso em umas tantas promessas que se aplicam a todo o corpo de Cristo. Promessas como Hebreus 13, verso 5, que diz: não te deixarei, nem te desampararei. Romanos 6, 28 diz: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essas passagens bem conhecidas, essas promessas têm trazido muito conforto ao longo da história. São bênçãos para o povo de Deus. A gente se firma nessas palavras. São promessas comuns a todos nós. Porém, além dessas promessas genéricas, Deus nos dá promessas específicas para tempos especiais e difíceis. Devemos conhecê-las e trazê-las conosco quando formos ao trono da graça. Sabe quando a gente vai orar? E a gente aprende a orar a Bíblia? Porque no dia difícil, querido, essas promessas genéricas, comuns a toda a igreja, de que o anjo do Senhor acampa ao redor do que o teme o livra, de que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, são promessas genéricas. Aí tu vai dizer: pastor, mas a coisa está feia para mim. Será que o anjo esqueceu de mim? Porque o anjo não me livrou. A bala perdida me alcançou. Meu marido morreu na batida, o outro aconteceu isso, o outro aconteceu aquilo. Minha mulher está enferma. As promessas não me alcançam. O que está acontecendo? Você confia? Eu confio, você confia? Você precisa tomar posse de todas as promessas de Deus. Porque quando a gente vai orar, a gente tem que se lembrar do que Ele falou. Porque Ele é fiel para cumprir o que Ele falou. E a gente vai entrar na presença dEle com ousadia. Porque é assim que o escritor aos Hebreus diz: entremos diante dEle com ousadia. E dizer para Deus: Senhor, a Tua palavra nos diz. Essa semana, foi ministrado. Nosso diácono, nosso irmão Milton, lembrou aqui do rei Ezequias na quinta-feira. O rei Ezequias tinha intimidade com Deus. Quando a coisa ficou difícil, ele orou. Mas ele já orava, ele não orou só naquele dia. A Bíblia diz que não houve em Judá um rei como Ezequias, nem antes e nem depois. Porque ele reformou a casa do Senhor. Ele quebrou os altos, ele reconstruiu o culto, ele era um adorador, ele era um homem que estava disposto a fazer a vontade de Deus e agradar a Deus, mas aí veio a tempestade, e ele já tinha intimidade com Deus, ele só lembrou a Deus: Senhor, eu sou teu servo, tem misericórdia de mim. Ele chorou, tinha intimidade, ele tinha um lugar de oração, ele tinha um tempo com Deus diariamente, e ele lembrou: Senhor, eu estou aqui, olha para mim. Deus teve misericórdia de Ezequias. Sabe, querido, você não escolhe o que vai acontecer com você, não é você que determina, é Deus que vai determinar. Agora, você confia nele, você já tem conversado com ele sobre as coisas que estão acontecendo, sobre aquelas que vão acontecer, porque os dias difíceis vão acontecer. A nossa casa precisa estar firmada. E quando a gente vai diante do Senhor, diante do trono, oferecer o nosso sacrifício, a gente precisa entrar com ousadia e dizer para Ele: Senhor, a Tua palavra diz. Eu me lembro que o Senhor falou. Eu me lembro quando o Senhor fez. Eu confio em Ti. O que está acontecendo? Me parece que Jó, nas suas orações, ele falou isso com Deus. Sabe, ele lamentou os seus pecados, as suas fraquezas, mas ele confiava em Deus. Ele falou: eu sei receber o bem de Deus, agora eu também tenho que saber receber o mal. Se Deus desejou me provar, eu preciso confiar nele. No seu tempo ele vai vir ao nosso socorro. Eu quero apontar aqueles 3 momentos muito específicos, quando confiança especial ou particular é necessária. Há muitas outras ocasiões na vida que a gente precisa muito confiar em Deus. Mas eu quero falar de 3, pelo menos. São especialmente dignos de atenção.
A primeira, querido, é quando um ato de obediência lança você no desconhecido. Quando um ato de obediência lança você no desconhecido. Imagina, querido. Deus exigiu de Abraão um incrível ato de obediência. Ele lhe pediu para sair em direção a um futuro desconhecido. Todos aqui conhecem a história de Abraão? Nosso pai na fé. Não é à toa que ele encabeça a lista da galeria dos heróis da fé. Abraão deveria dar esse passo sem nada mais tangível, senão a promessa de Deus. Deus prometeu a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. O escritor aos Hebreus disse, em Hebreus 11, verso 8, Abraão, sendo chamado para um lugar, obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Confiar em Deus, quando Ele exige de você um ato para um destino desconhecido. Parece que Abraão não fez os cálculos. Deus não falou: Abraão, senta aí, vamos fazer o trajeto, vou te falar tudo o que vai acontecer com você. Anota aí, você vai passar na rua X, na porta tal, tu vai encontrar uma pessoa assim. Não, querido. É um ato de obediência para um destino desconhecido. Deus te chamou e você fala: eu não sei onde isso vai dar, mas se Deus está mandando eu fazer, eu vou fazer. Abraão, sendo chamado para um lugar, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. O Senhor não expôs diante de Abraão um plano de viagem bem cuidado, detalhado. Pelo contrário, disse simplesmente assim: junta a tua família, faça as malas, deixe os parentes e vá para um lugar que eu lhe farei saber. Lugar desconhecido. Você confia em Deus assim? Sabe, querido, tem algumas coisas na nossa vida que a gente não entende. Por volta do ano de 2005, estava lá em São Paulo, Deus me mostrava uma igreja, eu pastoreando uma igreja no Rio de Janeiro. Mas aquilo era muito real. Eu sonhei 3 vezes, pelo menos, o mesmo sonho, no mesmo lugar. Eu estava morando em São Paulo, era diácono na Assembleia de Deus, lá em 2005, fui consagrado diácono em 1997, volta de 2005, aí. E aquilo me incomodava, eu não aguentava mais morar lá. Tinha lá a minha empresa, as pessoas que trabalhavam comigo, e Deus falou para mim voltar para o Rio. E foi difícil, porque eu só consegui sair de lá em 2007, final de 2006. E todo mundo ficou louco. O que tu vai fazer no Rio? Eu falei: eu não sei. Eu sei que aqui eu não posso ficar mais. Ele falou que eu tenho que sair daqui. Falei com a minha esposa. Ela falou: até hoje ela fala. Se assistindo, ela vai falar. Ela queria estar lá. Mas Deus falou para mim vir para cá. Mas eu nem sonhava com isso aqui. Isso aqui não passava nem na minha mente. Eu não sabia o que Deus ia fazer. E eu vim. Um amigo meu falou: não. A gente era toda a mesma igreja, o presbítero lá da igreja, o Evaldo. Ele falou: olha, Paulinho, você vai na missão. Eu falei: eu não sei qual é a missão, mas Deus mandou eu ir. Meu pastor me chamou. Meu pastor era meu xará, Paulo também. Paulo, rapaz, o que você vai fazer no Rio? A minha esposa falou: ele é louco, ele vai andar de trem, pegar trem para trabalhar, andar de madrugada, tem a empresa dele aqui, as pessoas, ele vai embora, fazer não sei o que lá naquele lugar. E eu tenho que ir também, né? O pior é que eu tenho que ir. A minha esposa, ela fala disso até hoje. Então, querido, Deus te incomoda, ou você obedece ou você fica. Mas o que vai ser, pastor? Eu falei: eu não sei o que vai ser, mas Deus está mandando eu ir. Eu preciso ir. E eu vim. E aconteceu muita coisa. Mas hoje eu estou aqui, amém? Eu não pensava que estaria aqui. Você não sabe o que Deus vai fazer, o que Deus está preparando para você. Ou você confia ou você não confia. Com a idade de 75 anos, foi pedido que Abraão se lançasse inteiramente sobre a fidelidade de Deus. Foi-lhe dito para arrumar a bagagem, partir, sem explicação. Deus não se justificou para Abraão.
sem descrição do lugar para onde ia, ou dos possíveis perigos que estariam. Abraão saiu sem saber nada. Ele deveria descansar unicamente na promessa. Eu lhe mostrarei. Mas você confia em Deus quando a sua própria sobrevivência está ameaçada? Você vai fazer loucura? O que tu vai fazer? Vai se virar? Vai dar um jeitinho? Mas o grupo dos puritanos tinha um ditado. Os puritanos diziam o seguinte: as afeições subornam o discernimento. As afeições subornam o discernimento. É necessário que saibamos discernir os tempos para que possamos nos aprofundar para receber de Deus um tipo muito especial de confiança, para nos sustentar diante do que vem pela frente. Sabe, muitas vezes você perde a confiança porque você não consegue acreditar que a sua situação vai mudar. Você desiste, porque você fala, está tudo ruim, pastor. Deu ruim, agora não tem mais jeito. Você foi subornado pelo que você está vendo. Você se deixou levar pela vista. Você perdeu a fé. A gente canta, é bonito cantar. Acabamos de cantar. Estamos de pé, vivemos por fé. Mas será que a circunstância está te ajudando? É aí, querido. É necessário sabermos discernir. Porque quando o vento é a favor, amém, mas quando o vento é contrário, e o vento é contrário para todo mundo, é impossível o país entrar num declínio. Então imagina a igreja na Venezuela. Você acha que os irmãos lá estão gozando? Não, estão passando a mesma dificuldade que as pessoas. Estão fugindo da guerra, estão fugindo do desemprego, estão fugindo da fome. Mas não podem perder a confiança em Deus. Muitos estão morrendo de fome. Muitos estão desnutridos. Mas não podem perder a confiança em Deus. É um tipo de confiança muito especial, que ninguém encontra numa esquina. Encontra num lugar secreto. Num lugar de confiança, de relacionamento, de um Deus que fala com você. Confia em mim, eu estou no controle. E você está gemendo, você está chorando, mas você diz, Senhor, eu estou confiando, eu acredito. Eu não vou parar. Quantos cristãos estão morrendo, mas não perdem a confiança? Porque eles vivem em comunhão com Deus. Precisamos discernir que é um tipo de confiança muito especial, que vai nos sustentar de pé. Se a gente não tiver essa confiança, nós não vamos chegar lá. Você pode ficar descansado, querido. Nada disso está pegando Jesus de surpresa. Ele viu tudo isso que está acontecendo. Ele falou. Ele viu. Ele disse que isso ia acontecer com a gente. Será que Deus foi surpreendido? Existe uma corrente, querido, perigosa, que está dentro das igrejas, sabe, que não aceita o cristão passar dificuldade. Não, você não pode aceitar isso. Se você aceita ou não aceita, vai acontecer. Se Deus quiser, Ele vai te levar para o deserto. Se Ele tiver que provar, Ele vai provar. Tem que passar, tu vai passar. Não adianta você. Quem é a criatura para dizer para o Criador que não aceita? Ele sabe de antemão, querido, que os seus seguidores iriam enfrentar nos últimos dias. Nos últimos dias. Você acredita que nós estamos nos últimos dias? O que você está esperando nos últimos dias? E não existe uma coisa que nosso Senhor e Salvador não soubesse. Não existe nada. Quando nos disse, muito especificamente em Mateus 6, do 25 ao 33, nem se preocupem com isso. O seu Pai Celestial conhece todas as suas necessidades pessoais e Ele lhe tornará conta. Você acredita que Deus sabe de tudo e que Ele está tomando conta de tudo? Que Ele não perdeu o controle?
Deus não perdeu o controle. Nosso Pai alimenta todo o reino animal. Não haverá tempo difícil que pare as suas provisões. Ele cuida de nós, querido. Mateus 6, do 26 e 30, diz que não tendes vós muito mais valor do que esses animais, do que as plantas? Não vestirá muito mais a vós? Você confia? Ah, pastor, eu estou desempregado. Ah, pastor, está acontecendo isso. Ei, você confia? Deus está cuidando. Você confia em Deus. Você não pode deixar Deus por causa dessas coisas. Mas é a minha sobrevivência. Eu não posso deixar de fazer isso. Tu imagina, querido, um traficante vem para a igreja. Ele não pode parar de traficar porque ele só sabe traficar. A prostituta vem para a igreja. Ela não pode largar a profissão porque ela só sabe fazer isso. A agiota é o quê? O que tu faz? E de ilícito que você não pode largar porque tem a ver com a sua sobrevivência. Você confia que Deus vai te sustentar? Você não precisa fazer nada de errado. Você não precisa mentir, não precisa roubar, não precisa deixar de pagar os compromissos, honrar. Você precisa ser fiel, você precisa confiar que se você lançou essa vida na mão dele e as coisas estão difíceis, Senhor, está nas suas mãos, tu vai prover. Tu és o Deus da providência, eu confio em ti. E alguém vai falar, olha, se você continuar nessa daí, tu vai morrer de fome. Tu vai parar o nosso negócio? Tu vai morrer de fome. O pastor não vai te dar dinheiro, não. Pelo contrário, ele quer o seu dinheiro. Vamos falar isso para você, querido. Eu me lembro quando eu era jovem, comecei a tocar cedo, tive muitas oportunidades de tocar no mundo. Meus colegas, vou te botar no grupo tal, tocar com o artista XY. Na minha época, eu conhecia, andava com os melhores músicos de Queimado, Manequim, Alci, essa turma toda, a gente andava junto. Cheguei a morar meses na casa, morava lá 10, 15 homens, tudo músico. Aí um tocava com Raça Negra, outro tocava com aquela Rosana, outro tocava com várias bandas. Não, vou te botar lá na churrascaria, tocar com a artista. Eu falei, não vou não. Rapaz, que isso? Vou ficar tocando na igreja, vou tocar só na igreja. Nunca fui tocar. Não é que eu não tinha vontade, eu tinha muita vontade de ganhar dinheiro. Estava duro, igual um coco, morando de favor na casa das pessoas. Mas eu não fui. E Deus me sustentou até aqui. Sabe, querido, você vai ser tentado a fazer coisas erradas para resolver a sua vida. Quando a nossa vida, querido, a segunda coisa que nós precisamos confiar é quando a nossa própria sobrevivência está ameaçada. Segundo, precisamos confiar quando a nossa própria sobrevivência está ameaçada. Tem muita gente que não consegue ficar firme na igreja porque tudo que ele faz para sobreviver tem algum trambique, tem alguma coisa errada. E ele fala, como que eu vou viver agora honestamente? Se a minha vida toda foi envolvida em negócios errados, fazendo coisa errada, enganando as pessoas, trapaceando os outros, mentindo. E agora, como é que eu vou ganhar dinheiro para viver? Estou desempregado. Você precisa confiar que o Senhor vai cuidar de você, da sua casa, da sua família. Ele é fiel. Precisamos de confiança. Terceiro, de confiança especial, quando nas épocas de calamidade, que surgem como resultado do julgamento divino. Épocas de calamidade que surgem como resultado do julgamento divino. A gente precisa confiar em Deus. Porque a gente está dentro do contexto. Nesse exato instante, o Brasil querido e tantas outras nações estão sob o julgamento assinado de Deus. Julgamentos assinados, sabe, trazem uma marca especial de Deus, no sentido de o julgamento espelha o pecado cometido contra ele. Esse julgamento pode ser visto por toda a Bíblia, sabe? As nações estão se afastando de Deus. Sempre haverá um remanescente fiel.
Você pensa que quando Jerusalém foi invadida por Nabucodonosor, os fiéis não foram levados? Foram. Estava lá, os jovens lá, o Sadraque, o Mesaque, o Abidnego, estava lá o Daniel, estava lá os profetas, estava lá os sacerdotes, mas deu ruim para todo mundo, porque o julgamento era divino, era para a nação, o julgamento era para a humanidade. Agora os fiéis têm que suportar. Você precisa confiar em Deus, querido. Uma confiança especial quando as épocas de calamidade surgem, vindas de Deus. E que a gente olha para as nações, a gente olha para a nossa terra, o que é que a gente vê no Brasil? Nós vamos ver alguns exemplos lá em 1 Reis, capítulo 21. Jezabel causou mortes de Nabote, cujo sangue foi lambido por cães. A história lá do terreninho lá do Nabote. Nabote tinha lá o terreninho dele, a Jezabel queria fazer uma graça, agradar Acabe, Nabote não quis vender. Eu não vendo na minha vinha, eu não abro não. Aquele hino, né? Os irmãos gostam lá. Eu não vou na minha... Como é que é mesmo? Eu não vendo, não. Você conhece o hino lá da Labareda. O que acontece? Deu ruim, Nabote morreu, o cachorrada lambeu o sangue de Nabote, mas a sentença de Deus para Jezabel, na cabeça dela, ó, você vai ser enterrada no estômago dos cachorros. Os cachorros comeram, os cães comeram a rainha. Juízo de Deus sobre ela, à medida do pecado dela. No livro de Esther, Amã erigiu uma forca destinada a Mordecai. Vocês conhecem o final da história, né? Quem morreu enforcado foi ele mesmo. Julgamento divino para Amã. Foi ele mesmo que comeu aquele que ele plantou. Em 2 Crônicas, capítulo 16, verso 12, o rei Asa, que prendeu o profeta de Deus pelos pés, morreu ele mesmo com doença nos pés. Deu ruim para ele também, porque ele prendeu o profeta pelos pés. Deu uma doença no pé dele e ele morreu por causa daquilo. Chamamos isso de ironia de Deus? Não. São julgamentos assinados por Deus. Obadias resume isso, querido. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Deus está olhando tudo o que está acontecendo na terra. Os justos sofrendo e os ímpios tirando onda. Parece que Deus não está vendo. Os homens ímpios, enquanto os justos estão lamentando, chorando, passando fome, mas estão adorando a Deus. E os poderosos, comendo, né, os manjares do rei. Mas fica tranquilo, Deus está no controle. O julgamento mais severo de Deus contra as nações está por vir. Como você acha que será esse julgamento, hein? Pense no quanto o país está pisoteando tudo que é moral. Olha para a nossa terra, querido. Santo e piedoso, tudo que é santo, tudo que é piedoso, com assim chamada arte e a cultura. Agora tudo é cultura, tudo é arte, sabe? Pinta Jesus crucificado num barril, cheio de urina. Quem nunca viu aquelas imagens horríveis dessas marchas aí em favor, né, LGBT? Os caras pintam e bordam com o nome de Deus, pisam em Jesus nas passarelas dos carnavais, ali, ó, nos teatros, nos cinemas. Agora é muito comum, né? Você vê aí no YouTube tanto escárnio, as pessoas escarnecendo de Deus. Tudo que é sagrado, eles estão profanando. Será que Deus não está vendo? Será que isso vai passar assim, batido? Qual o julgamento assinado que virá da mesma natureza? Qual punição se encaixará nesses crimes? Ah, pastor, Deus é amor. Sim, Deus é amor. Mas eles estão zombando de Deus. Eles estão zombando das igrejas. Eles estão pisoteando o Filho de Deus. Será que Deus não está vendo? Deus vai pisar as nações, querido, com os seus pés. Os nossos palácios, os nossos cinemas, as nossas instituições, as nossas forças. Ele transformará as nações no anteparo dos seus pés.
devido ao sangue dos milhões de bebês assassinados pelos abortos. Agora os caras querem fazer aborto com criança faltando semaninhas para nascer, quer legalizar o aborto. Sacrifício, é sangue de inocente. A coisa está esquisita, irmão. Parece que Deus não está vendo. Há sangue na mão das nações. Muitos inocentes estão morrendo. Você acha que Deus fechará os olhos para isso? Você acha que Ele vai ignorar isso só porque tem um remanescente de pessoas santas? Você acha que só por causa de nós, a igreja, dos fiéis, Deus não vai punir as nações? Quando Deus quis punir Israel, quando Deus quis punir o seu povo, Ele puniu todo mundo. Não. Acabamos de passar agora por uma pandemia, as nações foram sacudidas, muitos dos nossos irmãos morreram na pandemia. Não morreu só ímpio, não, morreu muito pastor. Mas Deus mandou uma pandemia no mundo. Foi Deus que permitiu, para sacudir, para mostrar. Deus é um justo, querido, em todas as situações. Há guerras por todos os lados. Há refugiados em todas as guerras pelo mundo todo, correndo, fugindo, em busca de proteção, em busca de sobrevivência. Você acha que não tem crente lá também correndo, fugindo das balas? Caçando um país, um lugar para sobreviver? Quando Deus quer punir as nações, Ele pune todo mundo. E os crentes têm que continuar crendo. E os crentes têm que continuar confiando. Você pensa que era fácil ser crente no primeiro século? Quando Nero, quando o imperador lá, quando Tito taca fogo em Roma, em Jerusalém, e bota a culpa nos crentes, e os crentes só estavam servindo a Deus, só estavam amando. Você vê Atos dos Apóstolos, a igreja crescendo, o povo adorando, o povo pregando, Deus curando, Deus, aquela comunhão, coisa linda, mas de repente vem uma perseguição, a chapa esquenta para cima de todo mundo, os crentes têm que fugir para adorar a Deus nas cavernas, nas catatumbas, nos cemitérios, sendo mortos, pendurados lá no jardim de Nero, sendo queimados vivos, jogados para os leões. Eles pararam, não podiam parar de confiar. Nós estamos entrando num colapso social. O mundo está de cabeça para baixo, querido. O pé de Deus está em cima do pescoço do mundo. Ele está expondo a nossa fraqueza. Ele está fazendo com que a nossa aparência externa se identifique com o nosso estado da alma. O mundo está espiritualmente morto. Muitas pessoas vivendo de aparência. A nossa falência espiritual se transformará em falência financeira em todas as esferas, nos municípios, nos estados, na União. Porque as pessoas estão todas corrompidas. E as coisas estão ficando difíceis. E vão ficar difíceis. Estamos vendo agora o julgamento assinado por Deus. E Ele vai deixar isso tão claro que nenhuma nação da terra vai deixar de entender. Deus vai mostrar para o mundo que Ele é Deus. Quando os homens perderem totalmente o controle. Você vê que é guerra lá, é guerra aqui. Eles não conseguem paz. Quando eles resolvem um problema, aparece outro. Todo dia. É um terremoto, é um prédio que cai, é uma guerra que levanta, os líderes falam, a gente precisa de um líder mundial, porque a ONU não resolve o problema de ninguém, eles estão batendo cabeça, eles não conseguem resolver o problema da Ucrânia com a Rússia, agora já surge o de Israel, agora já aqui o nosso vizinho da Venezuela aqui já quer invadir o outro paísinho ali, e já bota o outro país no meio, e vai dando, o negócio está ficando confuso, porque Deus está causando tudo isso. Porque Deus quer corrigir as nações. À medida que esses julgamentos forem ocorrendo na frente dos nossos olhos, sua única resposta será ter Jesus como escudo. Quando, querido, a gente perder todas as esperanças nos homens, porque a gente ainda acredita muito nos homens. Ah, o Bolsonaro. Ah, não, o Lula. Ah, não, o Trump. Ah, não, fulano, se aquele vereador ganhar, o nosso bairro vai melhorar. Se aquele prefeito ganhar, se aquele presidente ganhar, a gente ainda confia muito nos homens. Mas sabe quando Deus mostrar para nós
que esses homens não vão fazer nada por nós, que as coisas estão só ficando difíceis, só vai nos restar Jesus. Estando vendo isso acontecer, corra hoje para encontrar-se com Ele em seu lugar secreto. Quando não tiver mais nada, você precisa ter Jesus. Que suas raízes se aprofundem nele. Saiba que aquele que numerou os fios de cabelo da sua cabeça lhe guardará em qualquer circunstância. Não importa, querido, se é desconhecido. Não importa se é a sua vida que está correndo risco. Não importa se é o julgamento de Deus. Se você está vivendo, você precisa confiar em Deus. Você precisa confiar em Jesus. Você não pode largar a mão de Jesus por causa dessas coisas. Em terceiro lugar, nós precisamos de confiança especial nas épocas de calamidade, quando surge como resultado de julgamento divino. Quem nos livrará? Quem vai te livrar? O médico? Quem vai te livrar? O presidente? Quem vai te livrar? O seu patrão? Uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas e nós? Em quem nós confiamos? Salmo 112, eu quero terminar, eu quero te convidar a ficar de pé para nós terminarmos, em nome de Jesus. Salmo 112, versos 4, 7 e 8. Aos retos, até das trevas nasce a luz. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem firmado. Não temerá. Os retos não temerá. O Senhor falou que os dias são difíceis. Dias difíceis estão vindo sobre a terra. Tempos, finais dos tempos. Princípio das dores. Mas os retos, até das trevas nasce a luz. A Bíblia diz que o Espírito... Eu fiquei pensando nisso várias vezes, pastor. O Espírito de Deus pairava sobre as trevas. Era tudo treva. Deus estava nas trevas. Das trevas nasce a luz, Deus disse, haja. Sabe, querido, quando você pensar que não tem mais uma luz no fim do túnel, Deus vai abrir uma porta. Deus vai trazer luz para você. Mas você não pode perder a confiança, porque quando todo mundo fala está perdido, não tem mais chance, não tem mais solução, você vai dizer, eu confio no Senhor, porque eu não vou temer o mal, não temerei, o meu coração está firmado, sabe, porque o meu Deus até das trevas ele traz a luz. Ele lá no princípio, querido, era tudo treva, ele falou, haja luz. Deus pode trazer a luz que você precisa. Ele pode dar o livramento que a gente precisa. Ele dá o escape que a gente precisa. Mas a gente não pode perder a confiança. Salmo 9, versos de 8 a 10. Ele mesmo julgará o mundo com retidão. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. O Senhor é um alto refúgio para o oprimido, uma fortaleza em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, pois tu, ó Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Você crê nisso? Você busca Deus? Você tem um lugar secreto com Deus? Deus está no seu coração, querido. Qual é o nível de relacionamento que você tem em Deus? Relacionamento, comunhão com Deus gera confiança. Quando a gente perde a confiança é porque a gente não está tendo um relacionamento direto com Deus. Quando a gente se desespera, quando a gente perde a esperança, quando a gente entra em crises, talvez o nosso momento é porque a gente não tem esse tempo, sabe, de confiar em Deus mesmo. Por que eu entro em paranoia? Por que eu entro em crise? Por que eu me desespero? Por que eu entro nessas coisas, nesses pensamentos? Por que isso me consome? Eu preciso confiar em Deus. Qual é o caminho, querido, da confiança? É o caminho do lugar secreto, querido. Somente aqueles que
que se relacionam profundamente com Deus vão suportar esses dias, vão conseguir superar essas dores, essas aflições. Nos dias atuais, nós precisamos de confiança especial. O quanto você confia em Deus? Porque às vezes a gente reclama para todo mundo, mas não reclama para Deus. Às vezes a gente sai da nossa casa, vai lá na casa de fulano, liga para aquela pessoa, mas não consegue ir lá na beira da nossa cama, dobrar os nossos joelhos, botar a boca no pó, porque talvez assim haja esperança. A gente não consegue falar: Senhor, eu não estou suportando mais. Senhor, me ajuda, eu quero que o Senhor me livre, eu quero que o Senhor me sare, eu quero que o Senhor me cure, eu quero chorar, derramar diante de Deus. Tem crente que vai para o Facebook reclamar, mas não vai para o joelho orar. Tem gente que vai para o grupo contar piada, sabe, falar mal das pessoas, mas não vai contar para Deus. Confia no Senhor, querido. Conte para o Senhor a sua dor. Conte para o Senhor o seu problema. Ninguém pode fazer nada por você, é só Deus. Ele pode usar alguém para te ajudar, mas você pediu para Ele: Senhor, me ajuda. Envia o anjo, envia o escape, envia o meu milagre. Aleluia. Comece a orar nesse momento, querido. Comece a falar com Deus nesse momento. Aleluia, Deus. Senhor, nos ajude, Senhor, nesses dias difíceis. Nos ajude, Deus. Nós estamos aqui em Tua presença, Senhor. Senhor, nós estamos aqui. Seremos abalados. Aleluia. Você confia em Deus? Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus. Diga isso, eu confio, Senhor. Em teu eterno amor. Diga: Senhor, eu confio em Ti. Seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Deus, diga: Senhor, eu confio em Ti. Confiando em nosso Deus. E em teu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos. Aleluia, glória ao Senhor. Quando vier a intensa escuridão, Não temerá. não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando
isso. Adore ao Senhor. Amor. Diga, Senhor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus. Eu confio em Ti, Jesus. Em teu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia. Querido, eu quero orar pela sua vida. Você não precisa ficar constrangido em sair do teu lugar. Mas se você quiser vir aqui à frente, eu não tenho hábito de convidar, você sabe disso. Mas se você quiser vir aqui à frente, sabe, para se derramar diante do altar do Senhor, porque nós cremos que Deus está nesse lugar, sabe? E começar uma vida de oração com Deus, sabe? Tem problemas que está te consumindo, dificuldades que está destruindo a sua vida espiritual, mas Deus está dizendo: confia em mim, confia em mim. Talvez você precise de uma confiança especial, porque há crises na nossa vida, crise social, econômica, financeira, sentimental, crise de todas as espécies, sabe, de todas as áreas. E você pede ajuda a um, você pede ajuda a outro, você busca a solução ali, você busca a solução lá, acolá, faz dívidas, faz tanta coisa, sabe, querido, que só dificulta mais ainda a sua vida, porque essas pessoas não podem te ajudar, porque essas coisas não são assim. Mas aí a gente tem que desenvolver isso. Não permita que a sua mente te sabote. Você sabe que a nossa mente nos sabota. Você sabe o que você tem que fazer, mas você só faz o que você não deve, porque exige de você esforço. E Paulo falou: transformai-vos a vossa mente. Transformai-vos, não se conforme. Transformai-vos o vosso entendimento, para que você experimente a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus. Tem que transformar isso aqui, olha, que está aqui dentro. E aí não sou eu, não é ninguém, é Deus. O que está faltando é confiança em Deus. Para que isso aconteça, querido, só tem uma receita: é buscar intimidade com Deus. É você ter o seu tempo de oração diário, sabe? Não importa, você tem que ir lá, fecha a porta do teu quarto, entra no secreto e fala com teu Pai que está no céu, que te ouve. Ele te recompensará, Ele vai te dar a estratégia, Ele vai te dar a resposta, Ele vai te dar a direção, Ele vai colocar pessoas certas no seu caminho, Ele vai abrir a porta, Ele vai tirar as barreiras, Ele vai mover, Ele vai derrubar as muralhas, Ele vai preparar tudo o que você precisa, mas você precisa acreditar e confiar nele, e andar com ele, e se relacionar com ele. Não adianta você querer ficar na carona do irmão que ora, do melhor pastor, do melhor ministro de louvor, sabe, do melhor discipulador. Não, é você e Deus. Todas as coisas vão te ajudar, mas se você não estiver em Deus, num relacionamento profundo com Ele, sincero, derramando diante dEle, você não vai longe. Eu quero orar com você nesse momento. Quero pedir à igreja que feche os olhos nesse momento. Curva a sua cabeça. Se tiver alguém entre nós que quer receber a oração com a imposição da mão cristã, eu quero orar com você. Todavia, que o Senhor esteja contigo.
Em nome de Jesus. Comece a falar com Deus nesse momento. Senhor, eu confio em Ti. Faça um voto ao Senhor nesse momento, de que você confia nele. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui em Tua presença, meu Pai. Nós estamos aqui, Senhor, pedindo ao Senhor a graça e o favor do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Nos ajuda a confiar em Ti. Nos ajuda, Senhor, a depositar em Ti a nossa fé, a nossa esperança. Senhor, não há outro caminho, ó Deus, nós confiamos em Ti. Por isso nós nos arrependemos e pedimos perdão por todas as vezes que tentamos resolver as coisas do nosso jeito, sem consultar o Senhor, sem pedir a direção do Senhor. Senhor, que o Senhor ilumine, ó Deus, a mente dos Teus filhos, para que possamos desenvolver um relacionamento contigo saudável, um relacionamento duradouro. Senhor, que os Teus filhos sejam despertados pelo Senhor para um tempo de adoração, para um tempo de comunhão com o Senhor, para um tempo de relacionamento com o Senhor. Senhor, que o Senhor prepare o caminho dos Teus filhos para suportar as adversidades, para confiar, Senhor, para obedecer a Tua direção, para obedecer a Tua palavra. Senhor, se houver dúvida na vida de alguém, que o Senhor tire toda a dúvida, que o Senhor tire todas as barreiras, que o Senhor limpe a mente, que o Senhor purifique os pensamentos, que o Senhor trabalhe, Senhor, dentro de cada um de nós. Senhor, em nome de Jesus, o Teu filho, a Tua filha, que está propondo ao Senhor uma vida reta, uma vida justa, de confiança no Senhor, que o Senhor possa honrar a fé dos Teus filhos. Que o Senhor guie os nossos passos, Senhor, para a glória do Teu nome. Você pode dizer um amém, querido? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Eu quero orar. Agora eu lembrei. Vamos lá pela vida do pastor Elias. Vamos orar, querido. Vou pedir aqui o nosso momento. Abraça aqui o pastor Elias. Aqui. Ora com ele aqui. Aleluia. Estenda a mão, querida igreja, agradeça a Deus pela vida do pastor. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui agradecendo ao Senhor pela vida do Teu servo, por mais esse tempo que o Senhor permitiu a ele completar mais um ano de vida. Senhor, tudo que o Senhor tem colocado no coração dele, tudo que o Senhor tem dado a direção para ele, ó Pai, que ele possa cumprir os desígnios Teus, que o Senhor esteja com ele, dando de graça, dando sabedoria, dando direção do Teu Espírito, que ele possa sempre confiar no Senhor e nunca duvidar, Senhor, da direção que o Senhor está dando. Abençoa a tua casa, abençoa a sua companheira, Senhor, abençoa o seu filho, abençoa, Deus, o caminho do Teu servo, como o Senhor, Pai, fez promessas a Abraão, que o Senhor possa cumprir na vida do Teu filho tudo aquilo que o Senhor lhe prometeu. São o Teu servo, muito que os seus anos de vida cumpra a Tua obra, a Tua glória na vida dele, Pai, no nome de Jesus. Você pode dizer um amém, igreja? Aleluia. Aplauda o Senhor pela vida do pastor Elias. Aleluia. Vamos terminar? Vamos orar para terminar? Eita, o pastor, chama ele aqui para orar para terminar o culto. Despedir a igreja com a bênção apostólica. Vamos orar. Que a paz de Deus guarde o seu coração, o seu pensamento. Vai com essa palavra. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Amém? Vamos entregar este culto de adoração ao Senhor. Pai, obrigado, meu Pai, por este momento. Reunido. É bom reunido como igreja na Tua presença. Como é bom poder Te adorar. Como é bom poder exaltar e glorificar o Teu nome. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Oh, meu Pai, que toda ansiedade, meu Pai, já oramos nesta noite, possa bater em retirada, que o Senhor possa colocar um guarda, Senhor, no nosso coração. Leva a Tua igreja, meu Pai, que nós possamos estar ruminando nesta semana esta palavra, que nós possamos estar ruminando, meu Pai, no final deste mês e no ano que iniciará, meu Pai, debaixo desta palavra. Leva a Tua igreja em paz, meu Pai, guarda na estrada, guarda no caminho, leve, meu irmão, a paz, em nome de Jesus. Amém. Passe com a sua mão, receba a bênção do Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito
Espírito Santo de Deus seja com todo aquele que aguarda a sua vinda, não só hoje, mas para todo sempre. Toda igreja diga amém.